Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos e irmãs, prezados amigos e amigas inscritos no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, é importante para que você receba as notificações de toda nova publicação que nós fazemos aqui. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é importantíssimo. Talvez seja um divisor de águas para a sua fé. Talvez seja algo que você ainda não se despertou. Talvez por anos você tenha ouvido que basta ouvir. A fé vem pelo ouvir. E aí você ficou por décadas acreditando que basta ouvir. Já que a fé vem pelo ouvir, basta ouvir. Ouvir e eu vou ter fé. Pois é, mas não basta isso. E hoje nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse assunto, que por muito tempo, muitas pessoas ficaram com esse entendimento. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, como eu sou um ouvinte da palavra de Deus, então eu tenho fé. E uma vez que eu tenho a fé certa, então eu estou salvo. Pronto, basta que eu ouça. Basta ouvir. E aí se torna um ouvinte, né? Um prezado ouvinte da palavra de Deus e contenta-se em ser um ouvinte, apenas ouvinte da palavra de Deus. Mas aí quando nós examinamos a Bíblia, nós vamos ver que não basta ouvir, né? Então sobre isso nós vamos refletir hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber notificações de novas postagens, né? Se você já está se identificando com os conteúdos que nós oferecemos aqui. E o nosso objetivo aqui é exatamente trazer conteúdos que contribuam com a sua fé. Então, se você está percebendo que os conteúdos que nós trazemos aqui contribuem com a sua fé, amém, vamos em frente. Vamos em frente, vamos aprender cada vez mais, não é? Vamos compartilhar cada vez mais, vamos permitir que o Evangelho de Cristo produza efeito em nós, né? E se você está, então, se identificando com os conteúdos que nós trazemos, postamos aqui, né? Hinos, meditação da Palavra de Deus, então, inscrever-se é importante, porque aí você recebe toda notificação de nova postagem, né? E nós aqui divulgamos uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito de mensagem de Deus para esses dias, para os nossos dias, não sei o que se trata, né? Ou mesmo que você já sabe do que se trata, mas não conhece ainda a trajetória do programa de salvação de Deus. Nós não estamos vendendo aqui nenhum programa não, tá? Não estamos vendendo um programa, nem um curso, né? Há muitas pessoas que procuram cursos, né? Há muitas pessoas que procuram aprender como receber o Espírito Santo, como é que eu vou ter que se comportar, então vou fazer um curso de como receber o Espírito Santo. Pois hoje nós vamos ver que não é assim que funciona, né? E então, mas se você deseja conhecer o plano de salvação de Deus para a humanidade, então tem um link abaixo dos nossos vídeos aqui, e nesse link você vai ter acesso a uma série que chama Você Crê na Bíblia. E ali nós vamos tratar desde o início da criação do mundo, da queda, como que aconteceu a queda, qual foi a estratégia do inimigo para enganar Eva, que por sinal é a mesma estratégia que ele utiliza hoje. E as pessoas, por falta de conhecerem a história, né, vamos dizer assim, do plano de salvação de Deus, por falta de conhecer qual foi a estratégia que o inimigo criou lá atrás, elas continuam caindo na estratégia do inimigo hoje. Ele continua agindo da mesma forma, que só mudou um pouco, deu uma atualizada, né, na sua maneira de agir, mas basicamente a mesma coisa. Então, quem examina as Escrituras e quem
compreende as Escrituras, esse não é enganado. Mas aquele que só ouve e que se torna um ouvinte apenas, esse é enganado. Enganado até em acreditar que basta ouvir. Então já começa a ser enganado por aí. Já começa a ser enganado achando que só ouvir, só se tornar ouvinte, já basta. Já está enganado. Aí vem outros enganos aí. O engano vai se tornando cada vez pior, né? O engano é cada vez maior. Uma vez enganado, enganada, o engano só aumenta. E é o que vem acontecendo com as pessoas hoje. É o que vem acontecendo com os evangélicos hoje. Por não receberem, por se recusarem a receber o verdadeiro evangelho, eles têm se tornado enganados e cada vez mais enganados. E esse engano vai se tornar cada vez maior, cada vez pior. Mas as pessoas parece que pedem para ser enganados. Então, parece que tem gente que diz engana que eu gosto. Então vai ser enganado mesmo, hein? O inimigo gosta de enganar. Aí se a pessoa fala engana que eu gosto, aí vai esperar mais o quê? Não é? Existe aquele ditado, junta a fome, junta a vontade como é que é? Junta a fome com a vontade de comer, alguma coisa assim, né? Aí dá tudo certo, não é? Então é isso que vem acontecendo. Então aqui, e Jesus, óbvio que Jesus já sabia que ia acontecer isso, né? Ele é Deus, ele sabia que ia acontecer todas essas coisas, ele sabia como que estaria o mundo quando ele viesse. E aí, inclusive, nas 2 postagens anteriores, nós falamos a respeito de São Mateus capítulo 24, né? Quando os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram para ele em particular, Senhor, como que nós vamos saber quando vai ser a sua segunda vinda, né? Quais são os sinais? Jesus falou para ele, cuide para que não vos sejais enganados. Parece que eles esperavam uma resposta mais objetiva de Jesus, né? Quando pediram para Jesus mostrar para eles quais seriam os sinais. Jesus falou para eles, cuide para que vocês não sejam enganados, porque virão falsos cristos, falsos profetas, e enganarão a muitos, e até mesmo os escolhidos. Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então veja o tamanho do engano. E tratamos disso nas 2 últimas postagens aqui. Se você acompanhou, você sabe do que nós estamos falando, não é? E aí em São João, capítulo 5, São João 5, no versículo 39, depois nós vamos ler o 24. Capítulo 5 de São João, o versículo 39, Jesus diz assim, examinais as Escrituras. Em outra passagem, Jesus disse, errais porque não conheceis as Escrituras. Nós vamos ligar isso aqui com o versículo 39, depois o versículo 24. Presta atenção. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo com muita atenção, porque muitas pessoas acham que basta ouvir e pronto, já está salvo. Na postagem, na programação passada, nós falamos a respeito do Evangelho encapsulado. Se você acompanhou aqui a programação, você sabe do que nós estamos falando. Se você não acompanhou, indicamos que você assista a anterior a essa. Evangelho encapsulado. Está cheio de gente recebendo evangelho encapsulado. Mas o evangelho, ele até pode ser encapsulado. Até pode. Não tem problema ele ser encapsulado. Mas ele tem que ser na cápsula do Espírito Santo. Sabe aquilo que João comeu, que era doce quando estava na boca? É assim. O Espírito Santo tem que pegar a palavra e deixar ela doce,
para nós recebermos. É gostoso ouvir a palavra de Deus, não é? É gostoso, o cristão gosta de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que alimenta o cristão, a cristã. Então é gostoso e está tudo bem. Ela deve vir mesmo numa cápsula. Deve vir embrulhada com mel. A palavra de Deus, ela deve vir lambuzada de mel. É gostoso. Gostoso ouvir a palavra de Deus, cultuar, ouvir os hinos, cantar hinos, adorar a Deus, estar em companheirismo. Isso é a cápsula. Essa é a cápsula. Só que essa cápsula, irmãos e irmãs, ela não pode ser de ferro. Nós não vamos entrar no assunto aqui, porque nós já falamos sobre isso na programação passada. O grande problema é quando essa cápsula ela é de ferro. E quando ela é de ferro? É quando essa parte gostosa está demais. Você compreende? Essa parte gostosa, quando nós achamos que essa parte gostosa é o todo, é o tudo que existe. E ela precisa ser em demasia. Aí ela atrapalha. Aí não tem espaço para que a palavra de Deus cumpra o seu efeito. Se você não compreendeu ainda, não sabe do que nós estamos falando, volta na programação da semana passada. Assiste essa programação. Então, examinai as Escrituras, São João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. A grande questão, prezado irmão, prezada irmã, que nós falamos aqui na programação passada, é que muitas pessoas acham que basta ler a Bíblia e está salvo. Basta ficar lendo a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, lê-la todo dia. Lê a Bíblia, lê a mensagem, ouve pregações. Acredito que é só isso e pronto. Basta eu ficar ouvindo e pronto. Porque a palavra de Deus diz que o ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então pronto, é só ouvir. Só que não é isso. Precisa ir além. Então veja. Aí outros vão além, montar curso. Não, olha. Puxa vida. A gente não pode, né? Não pode achar que, meu Deus, que situação que nós chegamos. Né? A gente não tem nem direito de fazer isso, viu? De ficar assustado quando a gente vê montando-se cursos. Curso para receber o Espírito Santo, curso para ser cristão, curso para ser cristã, e ainda reúne dentro da igreja, entrega certificado. E se isso tivesse acontecendo só entre aquelas pessoas que a gente classifica que não tem luz, que não tem revelação? Mas isso está acontecendo até entre os que se diz que tem revelação. Aí você vê que ponto que nós chegamos, né? Quando você começa a ver aquele que diz que tem revelação, fazendo cursinho, montando curso dentro de igreja, dando aula. Aí quando você pega a mensagem que dizem estar pregando, a mensagem diz: Espírito Santo não se ensina. Então tem que passar o Mateus 24 mesmo, né? Nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, e enganar até os escolhidos. Não pode falar isso, porque senão vai escandalizar aquele que não conhece ainda a mensagem. Olha, aquele que conhece a mensagem precisa conhecer a mensagem, mas precisa conhecer a mensagem verdadeira. Porque tem muita mensagem sendo ensinada, distribuída de forma encapsulada. Aí não faz efeito. Aí a gente vê as coisas acontecendo, falando, nunca vi acontecer esse tipo de coisa, já anda acontecendo.
onde não deveria acontecer. Mas é claro, só recebeu a mensagem encapsulada. Se você recebe a mensagem encapsulada, ela nunca vai produzir efeito. Nós falamos sobre isso na semana passada. Espero que Deus abra os olhos daqueles que ainda não compreenderam, que tiveram contato com esse conteúdo e que tem os olhos abertos, porque está cheio de gente recebendo o evangelho encapsulado. É isso. O pior, né? Encapsulado não com mel, não com a palavra de Deus, não com o Espírito Santo, encapsulado com ferro. Que aí ele entra, cai no estômago, vai embora e não produz efeito nenhum. É isso. Então veja. Capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, é Jesus falando, viu? Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, não é que vai ter a vida eterna, só tem a vida eterna. Presta muita atenção. Presta atenção na leitura. Quer dizer, tem a vida eterna quem ouve e compreende. E uma vez que compreende, crê. Tem a vida eterna porque tem o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo a palavra de Deus e você está crendo, você tem o Espírito Santo, qualquer dúvida. E se você tem o Espírito Santo, simplesmente não se acomode, porque tem muita gente que recebeu o Espírito Santo, mas se acomodou, virou virginécia, já falamos a respeito disso aqui. E isso é um perigo. Então, se você lê, ouve e entende, compreende, crê, então pronto, você tem o Espírito Santo, você tem vida eterna. Só cuida para não perdê-la. E como não perder? Fazendo um cursinho. Não, lógico que não, né? Aumentando o seu relacionamento com Deus, aumentando a quantidade de Espírito Santo que você já tem. Você já sabe como é que faz para receber, porque você recebeu. Não foi com estalar de dedo. Você buscou e recebeu. Agora continua buscando, continua se enchendo do Espírito Santo até transbordar. Essa é a virgem prudente, é simples assim. Acontece que as pessoas são virgens, recebem o Espírito Santo, mas aí se acomoda. Aí aceita ficar recebendo evangelho encapsulado e aí fica fraco. Enfraquece, dorme. E aí o noivo vem e fica. Então veja. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem vida. O que crê, o que recebe e crê, compreende e crê, tem vida eterna. Já passou da morte para a vida. Não é que vai passar da morte para a vida, já passou. Já tem vida eterna. Agora, as pessoas acham que é possível aprender a fazer cursinho para receber o Espírito Santo, para operar através do Espírito Santo. Dias de engano. Jesus avisou. Né? Então, como ele avisou, não tem desculpa. Eu falei, Senhor, eu fui enganado. Puxa vida, eu dei uma escorregada, eu não sabia. Se Jesus estiver com a Bíblia na mão, ele vai abrir a Bíblia e vai falar assim, vamos ler junto aqui em São João? Vamos ler? Examinai. O que está escrito aqui? Lê para mim. Jesus vai, né? Se Jesus for fazer isso, ele vai fazer isso. Ele vai pegar a Bíblia e falar, escuta aqui, vamos abrir aqui em São João. Eu deixei isso aqui. Fui eu que falei. Para começar, fui eu que falei. Não foi nem que eu ungi um profeta. Poderia ter sido, mas não fui. Não ungi ninguém. Fui eu mesmo que falei. Você prestou bem atenção no que eu falei? Ou não? Ou você aceitou o que alguém falou para você a respeito do que eu falei? Como é que foi? Você vai falar que você foi enganado, não sabia, que você está achando que eu não fui muito claro, né? Que você não compreendeu porque eu não fui muito claro naquilo que eu falei. Então, o que aconteceu? Você mesmo examinou? Você mesmo? Escuta, você pediu para mim? Não é? Parece que acho que Jesus pode fazer essa pergunta. Se nós formos questionar ele, ele pode virar para nós e falar assim, escuta, quando eu subi, quando eu ascendi aos céus,
eu prometi que eu ia enviar o Espírito Santo, eu ia voltar em forma do Espírito Santo. E eu disse que se pedisse, eu ia atender. Você pediu? Existe um termo que diz assim, não, vou ficar com cara de tacho. É isso que muitos crentes vai ficar com cara de tacho, que vai querer ter a cara de pau de pedir satisfação para Deus ainda. Vai ouvir de Deus isso aqui, ó. Você examinou as escrituras, como eu mandei? Não, né? Não, porque se tivesse examinado as escrituras, ia encontrar a vida eterna nela. Pronto. Eu mandei uma mensagem lá para você. Você ouviu a mensagem? Na essência da mensagem? Ou você ficou acreditando, crendo na mensagem, mas em forma de credo? Falamos isso a respeito na programação passada. Ou você recebeu a mensagem, mas em forma de credo, em forma de organização. Você ficou adorando um homem, seja ele quem for. Você ficou defendendo de unhas e dentes um homem, um ministro, um pastor, o seu ministério. Porque ele era o homem enviado por Deus. O homem. Você nunca olhou para a mensagem que eu te mandei. Você ficou lá olhando para o homem, não olhou para a mensagem. Sendo que o próprio mensageiro que trouxe a mensagem diz: não olhe para mim, não sou eu, é a mensagem. Quando o próprio mensageiro diz que a mensagem, aqueles que nunca conheceram o mensageiro, que nunca tiveram contato com o mensageiro, que conheceram a sua mensagem através de ler, através de ouvi-lo, mas nunca tiveram contato com ele, acha que eles são maiores do que ele, do que o próprio mensageiro. É coisa estranha isso? Não, não é coisa estranha. E na próxima programação nós vamos ver que isso é postura e está certo o que eles estão fazendo. Não está certo, mas está certo. Você vai entender por quê na programação da semana que vem. É porque são todos líderes gentios. Mas não vamos entrar no assunto da semana que vem. Semana que vem a gente fala a respeito disso. Acompanhe nossa programação. Então veja. Agora, por incredulidade, em não tomar a palavra de Deus, foi trazida a semente da incredulidade. Oferece evangelho encapsulado, as pessoas recebem o evangelho, é excrementado, vai embora o evangelho, não fica nada. Às vezes até tem um melzinho ali por fora, mas é um melzinho por fora de uma cápsula de ferro. Então o melzinho é doce, é gostosinho quando está na boca, e aí ele desce, vai para o estômago, do estômago ele sai pelo intestino, vai água abaixo, não produz efeito nenhum. Só fica aquele melzinho. Só o melzinho que adoçou o ouvido. Que delícia de pregação. Adoçou o ouvido. Que gostoso. Que sensação maravilhosa. Vai produzir o efeito? Não. Vai permanecer crente galinha Angola. Tô fraco. Tá fraco mesmo. Recebeu o evangelho encapsulado? Só um melzinho na orelha? Só um melzinho que entrou para o ouvido e você ficou acreditando que só de ouvir já ia ter fé? Não é só ouvir. Tem que descer, tem que produzir efeito, tem que desmanchar, tem que ficar. Senão não produz efeito, não. Senão não mexe com a fé, não. Agora, por incredulidade em não tomar a palavra de Deus, foi trazida a semente da incredulidade. Veja. Profana, pecaminosa, o ódio, de morte eterna, nesta era pecaminosa, intelectual da igreja, é só conhecimento intelectual, é cursinho. Agora vocês compreendem, neste dia,
quando o mundo inteiro é religioso? Sabiam disso? O mundo inteiro é religioso. E nesta era religiosa, grandes igrejas em cada esquina, tudo termina com Satanás sendo adorado. Aqui está, aqui mesmo na Bíblia, correto? E nesses seminários intelectuais e teológicos que têm produzido uma pessoa intelectual que foi treinada em como falar, o que fazer, como controlar suas emoções e tudo mais com psicologia de 3 a 4 anos para saber como lidar com a mente do homem. O Espírito de Deus não é algo que você aprende. Vamos repetir? O Espírito de Deus não é algo que você aprende. Não adianta ficar fazendo cursinho de como receber o Espírito Santo, cursinho de como aplicar o Espírito Santo, pegando certificado. Ara, que infantilidade espiritual, que maturidade espiritual dos líderes e do povo que aceita esse tipo de besteira. É algo que é predestinado em você pela mão do Deus Todo-Poderoso. Vai gerar escândalo de quem não conhece a mensagem, saber que dentro da mensagem tem essas coisas. Não vai gerar escândalo. É para servir de alerta, porque se você encontrar alguém que diz que está pregando essa mensagem, nós estamos aqui divulgando, e se estiver fazendo cursinho, dando certificado, sai fora, porque isso é engano. É evangelho encapsulado. Se está defendendo qualquer outra coisa que não seja a essência dessa mensagem, é engano. É falso Cristo, é falso profeta. Está enganando. E o que enganaria a verdade? Quem quase enganaria o eleito? A verdade. Então, suas experiências não podem ser aprendidas. A experiência com o Espírito Santo, o relacionamento pessoal com Deus, não tem como ser aprendido ou ensinados a você. Tanto que nós não estamos aqui ensinando ninguém, nós estamos buscando inspirar. Isso sim, nós podemos tentar inspirar alguém. Inspirar. Trazer o conhecimento da verdade, inspirar. Não ensinar, porque isso não pode ser ensinado. Não tem como ser ensinado. Já falamos a respeito disso. Não tem como fazer pix do Espírito Santo, não tem como fazer curso para ensinar. Não, as experiências não podem ser aprendidas ou ensinadas a você. Elas são predestinadas pela mão de Deus e pela presciência de Deus em você. Sou eu, você. Nós temos que construir. Não tem como ensinar, não tem como ser ensinado, aprendido, ensinado, não tem como. Agora nós lemos a Escritura, vamos voltar aqui no parágrafo 55, já para concluir, veja. E aquele que ouve a minha palavra, não apenas faz algo, não somente ouve com seus ouvidos, mas a compreende. Percebe? Então, não é que a fé vem só pelo ouvir, basta ouvir e está tudo certo, não é só ouvir. Não, você tem que compreender. Qualquer um pode ouvir. Qualquer um pode ouvir. Uma prostituta pode ouvi-la e continuar sendo uma prostituta, veja. Um bêbado pode ouvi-la, um mentiroso pode ouvi-la e continuar sendo mentiroso. Mas aquele que compreende a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E ninguém pode fazê-lo, a não ser que Deus tenha preordenado. Então, se você está compreendendo, meu irmão, minha irmã, dê graças a Deus. Você está compreendendo porque você foi pré-ordenado para compreender. Você recebeu o Espírito Santo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim a menos que o meu Pai o traga. Tudo que o Pai me deu virá a mim. Amém. Tudo isso é soberania, presciência de Deus. Ele vive só e não há ninguém que lhe diga o que fazer. Agora você pode dizer para o inimigo, sai da tua frente agora.
e liberar você para que você seja abençoado, abençoada, curado, curada. Determine a bênção na sua vida. Porque você pode, você é um filho, uma filha de Deus que crê nessa palavra. Então ore comigo agora. Senhor Deus, que bênçãos sejam derramadas sobre essa vida. Bênçãos da revelação. Bênçãos de cura. Bênçãos de libertação. Bênção de emprego nesta vida que está sem emprego. Bênção de vida, de cura, de alegria, de fé, de atendimento de qualquer tipo de necessidade que esta pessoa tenha. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.